Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, nossa aula de língua portuguesa já na nossa apostila nova, né, do quarto bimestre, ó que bonita que ela está, né? Então, nós vamos trabalhar o capítulo 10, nas profundezas do oceano. Então, a maioria de vocês já tem, quem não tem está providenciando a sua apostila, né? Então, nesse capítulo 10 aqui, com leitura de narrativas, é possível descobrir diferentes universos. Neste capítulo, você vai conhecer uma história de aventura que se passa no fundo do mar. Então, veja aqui tem uma imagem, né? Um desenho, ilustração de um fundo do mar aqui, ó. Um submarinozinho, né? Aqui, uma pessoa lá mergulhando. Aqui nós temos um submarino, né? De verdade, uma foto. Então, o submarino, geralmente, ele é um navio de combate que anda por debaixo d'água, né? Por isso que é submarino, né? Então, ele é embaixo da água, né? Usado também para fins científicos, né? Os navios podem ser de combate e de carga, mas pode ser de transporte, de combustível, de turismo, como esse transatlântico aqui, né? Então, aqui pergunta, você conhece essas embarcações? Então, é um submarino, né? Que é um navio que anda debaixo da água, né? No fundo do mar. E ele pode ser usado para combate, para proteção do território e também para fins científicos, para explorações, né? E alguma coisa desse tipo. Aqui é um transatlântico, que é um navio de passeio, né? Um grande navio que acomoda muitas pessoas, faz longas viagens, né? Qual que é a principal diferença entre elas, então? Então, o navio é uma embarcação de grande porte que navega sobre as águas, e o submarino é capaz de operar debaixo da água. Para que servem as embarcações, então? O submarino é um navio de combate e pode também ser usado para fins científicos. E os navios podem ser de combate, de carga, de transporte, de combustível e de turismo, né? Temos aqui um texto, então, aqui contando um texto científico, que é um texto que explica, né? Um submarino é uma embarcação ou um tipo de navio que, em vez de navegar apenas sobre as águas, pode viajar nas profundezas do oceano. Os militares usam submarinos para patrulhar as águas marítimas e para atacar navios inimigos em épocas de guerra. Os submarinos militares são, em geral, muito grandes, podem transportar mais de 100 pessoas. Eles também levam armas, como mísseis e torpedos. Cientistas, pesquisadores e exploradores costumam utilizar submarinos pequenos para estudar o fundo do mar e os seres que vivem ali. Esses submarinos podem ter braços mecânicos, câmeras e outras ferramentas para auxiliar os cientistas a estudar o mundo aquático. Então, aqui como aparece, né, na ilustração. Então, vamos para a outra página, então, agora, na página 7. Aqui diz assim, romance de ficção científica. Você sabe o que é ficção e ciência? Converse com o professor e colegas sobre o assunto para escrever as definições. Então, aqui a prof já deixou aqui para vocês verem e nós vamos conversando. Então, a ficção é a criação de narrativas imaginadas, né? Nós já conversamos sobre isso. Então, os textos de ficção são aqueles que a gente imagina, que a gente cria, né? Uma história imaginária. E quando ela é científica, então, que explica fenômenos naturais, fenômenos do mundo, da natureza. Então, vocês podem colocar lá que ficção é a criação de narrativas imaginadas que podem ser fidedignas, quer dizer, que sejam muito fiéis à realidade, ou podem transitar pelo campo da fantasia. Então, pode ser fantasiosas, imaginárias. E a ciência, por outro lado, busca uma explicação racional dos fenômenos do mundo e da natureza. Então, quando a gente escreve, por exemplo, uma narrativa de ficção científica, ela pode ser uma narrativa imaginária, mas que trate de assuntos naturais, assuntos da natureza, né, do mundo. Você acha que ficção e ciência combinam? Então, como eu falei, né, podem existir. Vocês já assistiram aquele filme Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne? Uma vez acho que eu até conversei com vocês sobre isso no início do ano. Então, ele fala sobre uma viagem para dentro de um vulcão, né? Onde os personagens
acabam encontrando um mundo subterrâneo, né, um mundo debaixo da terra, e depois eles saem de dentro do vulcão, dentro de uma ossada de um dinossauro. Não sei se vocês já assistiram, é bem legal, sempre passa nas férias. Quem não assistiu pode até tentar achar. Viagem ao Centro da Terra, o nome do filme. O livro é do Júlio Verne, né? Então o filme foi baseado no livro do Júlio Verne. O que é uma ficção científica, então? Ficção científica, histórias que em geral contam proezas decorrentes de invenções tecnológicas que extrapolam os limites da ciência, mas que se baseiam nela. Então, como esse filme que eu citei, né? Histórias que contam as proezas, as invenções, né? Que extrapolam os limites da ciência, então, mas que se baseiam nela. Então, são coisas criadas, imaginárias, mas baseadas na ciência. Por exemplo, viagem a outros planetas, conhecimento de outros planetas, né? Seres extraterrestres, tudo isso está baseado, né, em ciência, mas são coisas imaginárias, fantasiosas, porque ninguém, né, nunca conseguiu chegar em outro planeta e nem ver extraterrestres. Agora tem um outro aqui, um capítulo do livro 20.000 Léguas Submarinas, que também é do Júlio Verne, um dos precursores da ficção científica. Então ele é muito conhecido nesse campo de ficção científica. Aqui é um trecho do livro 20.000 Léguas Submarinas, que também fala, né, de invenções fantásticas baseadas em ciência. Então o capítulo 12 desse livro fala sobre a eletricidade. O capitão Nemo indicou os instrumentos suspensos na parede do seu camarote. Aqui estão os instrumentos de navegação de meu submarino. São idênticos aos que estão no salão. Quero tê-los sempre distante dos meus olhos. Indicam minha posição exata no oceano. Temos o termômetro, que dá a temperatura exata aqui dentro. O barômetro indica o peso do ar e prevê as mudanças do tempo. O higrômetro, que mede o grau da umidade da atmosfera. O Stormglass, que possui uma mistura em seu interior. Ao decompor-se, a mistura anuncia as tempestades. A bússola orienta a minha rota. Então aqui, nesse ponto da história, o capitão Nemo mostra o seu submarino, que é o Nautilus, ao professor Aronnax, que com seus amigos Ned Land e Conseil acabou de ser resgatado. Então, o sextante, através da altura do Sol, indica a latitude. Os cronômetros permitem calcular a longitude. Por fim, as lunetas para dia e noite, com as quais, quando estamos na superfície, examino o horizonte. E estes outros são uma nova espécie de sonda? São sondas termométricas que dão a temperatura das diversas camadas de água. Não consigo identificar esses outros instrumentos. São aparelhos movidos à eletricidade. A alma de todos os meus aparelhos mecânicos é a eletricidade, professor. A eletricidade? Estranhei. Mas o Nautilus é extremamente rápido. Até onde eu sei, a eletricidade tem uso limitado. Senhor professor, o tipo de eletricidade que eu uso não é conhecida. Não posso dizer mais nada a respeito. Não vou insistir, embora continue muito admirado. Só me responda uma pergunta. Como produz eletricidade? Meios não me faltam. Existem minas de zinco, ferro, prata e ouro no fundo do mar. Também poderia estabelecer um circuito com fios mergulhados em diferentes profundidades, mas tem um sistema mais prático. Qual? Uso cloreto de sódio retirado da água do mar. Misturo com mercúrio, que é um elemento que não se consome. As pilhas de sódio possuem uma força eletromotriz muito maior do que as já conhecidas. Mas, professor, irá ver-me trabalhar. Só peço um pouco de paciência. Lembre-se, devo tudo ao oceano. Ele produz a eletricidade e esta nos dá calor, luz e movimento. Enfim, vida. E o ar? Subo à superfície quando quero. Armazeno ar em reservatórios para sobreviver no fundo do mar. Então, o professor Pierre Aronnax escreveu um livro sobre o mar. E por isso foi procurado para desvendar o mistério da criatura que causou um acidente em um navio, cheio de passageiros. Imaginando um monstro marinho, Aronnax sai em expedição em busca da criatura e acaba descobrindo que se tratava do submarino do capitão Nemo. A eletricidade e os fenômenos elétricos a ela relacionados são objetos de estudo desde a antiguidade. Entretanto, o seu uso como força motriz em escala industrial é bastante recente.
Para se ter uma ideia, Thomas Edison patenteou a primeira lâmpada comercializável apenas em 1879, portanto, 9 anos depois da publicação de 20.000 léguas submarinas. A iluminação pública alimentada por eletricidade surgiu em São Paulo em 1891. Então veja aqui, ó, a primeira lâmpada comercializável foi em 1879, já havia 9 anos da publicação desse livro. Então vejo que ele tinha assim uma imaginação muito grande, mas tudo dentro da ciência. Então ele diz que o ar, ele subia para a superfície quando queria, né, e armazenava o ar em reservatórios para sobreviver no fundo do mar. Interessante, né? Legal essa explicação aqui do livro. Mas nós vamos aqui ficar por hoje até aqui. Na próxima aula a gente continua fazendo a interpretação desse trecho aqui da história e daí damos continuidade à leitura do próximo capítulo, certo? E tem mais sobre esse mesmo livro aí ainda pra gente ler, ok? Então por hoje a gente fica por aqui. Beijo e até a próxima aula.